a vitimização, ela paralisa a pessoa, ela paralisa o sujeito. Então, uma pessoa parada, ela não vai empreender, ela não vai conseguir sair do lugar, ela não Sim. vai conseguir nem pensar no que poderia tentar fazer para sair daquele lugar. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai ajudar a transformar esse sujeito em novas visões, a criar coragem, sair desse lugar, sacudir a poeira mesmo e a começar a empreender. I'm finally healing from you. I'm finally healing. Seja bem-vindo ao AcionaCast, o seu podcast focado no empreendedorismo. Eu sou o Ney Rodrigues, é um prazer ter você aqui comigo e hoje a gente vai bater um papo muito bacana. Vocês vão amar o papo de hoje. A gente está aqui com a psicóloga clínica Ângela Magalhães. Olha, acredito que você já conhece ela, né? Se você é de Cláudio, com certeza você conhece ela da Rádio Bela FM, é isso aí. Então, ela tá lá toda semana, não é isso? Isso mesmo, toda semana. Então, você já conhece ela. Vamos passar para ela. Ângela, seja bem-vindo ao AcionaCast, é um prazer ter você aqui com a gente. Você tem um peso muito grande aqui nessa mesa e a galera vai ver por que esse peso. Muita responsabilidade. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em estar participando, né, e pelo reconhecimento também. Que bacana. Nós que tá feliz. Vamos lá. Antes mesmo de entrar nesse mundo empreendedor, na área da psicologia, me conta aí um pouco quem é a Ângela Magalhães antes da psicologia. Bom, antes da psicologia, eu comecei a trabalhar muito nova, né? Meu pai é empreendedor, quem é de Cláudio sabe. Eu comecei a trabalhar com ele a partir dos meus 12 anos de idade, fazendo ali o movimento de banco. Antigamente, a gente ia ao banco, não era como é hoje, que só deixa um malote e tudo mais. Aos 12 anos, eu comecei a fazer o movimento de banco, eu ia ao banco, andava com malote, ia com uma bicicletinha ali, pequenininha, e andava os bancos todos, e depois estudava, né? E ao decorrer do tempo, fui trabalhar com ele várias vezes também na empresa, e depois eu fiz alguns estágios remunerados dentro de escolas, e tudo do corrido mesmo, né? Muitas vezes conciliando faculdade com trabalho. E nisso aí você começou a trabalhar com quantos anos? 12 anos. 12 anos? 12 anos. Caramba. E foi só na empresa do seu pai, Ângela? Assim foi, né? Depois da faculdade, quando eu comecei a entrar na faculdade, que eu saí da empresa e fui trabalhar na área mesmo da psicologia, que eu comecei a fazer estágios, o remunerado. Eu estudava de manhã e à tarde chegava 1 hora, era a conta de chegar, muitas vezes nem almoçava e já ia direto para o estágio, que era no CEMEI, fiz o estágio do CEMEI ali por um ano e ia sempre assim. Caramba. Como veio o interesse para a psicologia? Já veio de criança ou você desenvolveu isso na própria faculdade? Então, eu nunca gostei muito de escola, né? Eu sempre tive muita dificuldade. Mas num dia, a escola nos levou a uma amostra de profissões, que foi na UFMG, e lá foi apresentado várias profissões pra gente. Né, administração, nutrição, enfim. E lá eu ouvi falar pela primeira vez da psicologia. Eu fiquei encantado com a psicologia, né, o estudo da mente humana, comportamento. E eu me lembro que eu saí de lá com um livro que se chama Mentes Perigosas, da Ana Beatriz, e fiquei encantado. E logo que eu saí de lá, fiquei fascinado, voltei, né? A gente precisava terminar o 3º ano, mas na hora de fazer as inscrições para começar a faculdade, eu não fiz para psicologia. A psicologia não foi a minha primeira opção. Caramba. Eu comecei a fazer odontologia, fiz um período de odontologia, não gostei, tranquei a faculdade e voltei para Cláudio. Comecei na PUC em Belo Horizonte e aí eu voltei. E aí eu lembrei a psicologia e foi aonde eu dei início à psicologia, mas não foi de primeira. Interessante. Olha só, você foi para odontologia e depois você descobriu que você queria a psicologia. Exatamente. Que bacana. Vamos fazer um combinado aqui? Seguinte, a gente está falando da Ângela Magalhães, certo? Como empreendedora, a gente já
ficou sabendo um pouquinho da sua história. Isso. Agora a gente descobriu que você era para ser dentista. Era pra ser dentista. Ia ser ia ser uma dentista psicóloga, um pouco. Pouco. Misturadinho. E a gente vai entrar nas perguntas, mas a gente vai entrar numas perguntas focadas no empreendedorismo, porém eu queria que você ajudasse o empreendedor aí do outro lado. Ótimo. Pode vamos ser? lá. Pode ser. Então, show de bola. Primeira pergunta: como a abordagem cognitiva e comportamental pode aplicar para ajudar os empreendedores a superar desafios e alcançar o sucesso? Eu acho que a terapia cognitiva comportamental, ela está muito focada em crenças, né? De como a gente vê. O que que são crenças, na verdade? É tudo a interpretação que a gente dá por tudo que nos acontece. E muitas vezes essa interpretação, ela está carregada de crenças, de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu durante todo o período da nossa vida. Muitas vezes a gente escuta que a gente não é capaz e é carregado, né, no nosso inconsciente ali por tanto tempo que a gente acaba acreditando nisso. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar em crenças que vai ajudar esse empreendedor a, acreditar que ele é capaz, acreditar que isso não é o que abala, né? Que é possível fazer, é possível acontecer. E muitas vezes vai tirar esse empreendedor do vitimismo. Né? Porque a vitimização, ela paralisa a pessoa, ela paralisa o sujeito. Então, uma pessoa parada, ela não vai empreender, ela não vai conseguir sair do lugar, ela não Sim. vai conseguir nem pensar no que poderia tentar fazer para sair daquele lugar. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai ajudar a transformar esse sujeito em novas visões, a criar coragem, sair desse lugar, sacudir a poeira mesmo e a começar a empreender. Show. Será que daria para a gente explicar o cognitivo e o comportamental de uma forma que qualquer pessoa entenda? Maravilha. O cognitivo são pensamentos. O comportamental é realmente comportamentos. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vem de uma escalazinha, onde penso, o meu pensamento me faz ter um sentimento e o meu sentimento me faz ter um comportamento. Vou explicar melhor. Sim. Tudo que nos acontece, né, durante todo o dia, é neutro. Uhum. Como se não... Né, tudo que nos acontece é neutro. O peso que a gente dá por aquilo vem dos nossos pensamentos. Então, ou seja, das nossas crenças, né? Então, esses pensamentos é que vão dar os nossos sentimentos. Então, muitas vezes, eu tô com ansiedade, por exemplo. Eu tô ansioso. Mas muitas vezes a gente não tem a consciência do porquê que eu tô ansioso. Eu tô ansioso por quê? Aí eu eu tenho uma conta para pagar, esse mês eu não vendi nada, como é que eu vou fazer? E aí essa ansiedade vem, e aí essa ansiedade me faz ter um comportamento. Eu começo a esquivar, eu paro de empreender. Isso não dá em nada mesmo, eu começo a ter um outro comportamento que é de de fechar uma empresa, de não acreditar. Muitas vezes, pela ansiedade no começo do empreendedorismo, a gente quer resultado muito rápido. Sim, com certeza. O ser humano vem dessa busca do imediatismo. E aí causa aquela ansiedade, mas eu quero resultado, e aí não tem aquele resultado na expectativa que aquela pessoa queria e acaba largando para lá. Só que não é isso, é uma construção. Eu tenho 10 anos de formado, 10 anos de psicologia, e eu não cheguei nem na metade do que eu gostaria de estar. Então, não é assim. Então, a gente tem que dar tempo ao tempo. Entendi. Show de bola. Bela explicação. Quais são os padrões de pensamentos... Já entrou até certinho. Quais são os padrões de pensamentos mais comuns que pode limitar o potencial de um empreendedor e como mudá-los? Então, a gente chama de pensamentos disfuncionais. Né? Então, esses pensamentos, eles vêm a partir das nossas crenças, como já foi explicado. Então, eu vou precisar ter um autoconhecimento para ver de onde vêm essas crenças. Muitas vezes, vêm gatilhos dessas crenças, né? E aí, a gente vai precisar entender como é o nosso funcionamento e de onde ele vem para desconstruir isso, para que eu possa seguir de novo. E muitas vezes, a gente vê padrões genéticos, por exemplo. A gente vem de uma repetição dos nossos ancestrais. Então, pensa, eu já tenho um padrão genético dos nossos ancestrais. Sim. E aí tem do que eu tive, que é nossas crenças, do que eu vi, ouvi e senti. Tem o meu peso
do ambiente onde eu fui criado, e aí até que eu consiga desconstruir isso, é muito tempo. E fora que ainda tem aquele julgamento. Com certeza. E também tem uma base que você desconstruir isso, mas vivendo naquele ambiente que tá todo dia. Adoecido. Isso. Não dá. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, a gente, esses padrões de crenças limitantes, né? Eles precisam ser desconstruídos. Mas você concorda comigo que eu não desconstruo, eu não modifico aquilo que eu não sei? Com certeza, não dá. Não Não dá pra dá. desmontar um motor sem saber como é que... Aonde tá? Isso, aonde que você vai começar, entende? Não dá. Exatamente. Então, muitas vezes, esse autoconhecimento precisa iniciar. Para ver, peraí, de onde está isso? Por que eu não consigo? Por que eu acredito que eu não sou capaz? Ou por que eu acredito que isso é muito difícil? Porque o que é difícil para um, muitas vezes, é tão fácil para o outro. Sim. E por que para o outro é fácil e que para mim é tão difícil? Pessoas não são iguais, né? Pessoas não são iguais, exatamente. Então, vem muito disso. Então, a gente precisa desconstruir isso olhando, nos conhecendo. Como é o meu funcionamento? Bacana. Nos empreendedores, nós, empreendedores, deixa eu puxar a sardinha pra mim, porque da gente a gente pode falar, né? Com certeza. Então, eu empreendedor, nós empreendedores, trabalhamos sob pressão. E O tempo todo. muitas vezes essa pressão, ela é em busca do dinheiro, né? A gente apertado e tal coisa, buscar o dinheiro, pagar boleto e tal coisa, aquilo outro. E muitas vezes é resolvendo-se problemas que muitas vezes foi a gente que cavou, né? E aí a gente descobre que foi a gente que fez, mas a gente não consegue desfazer. Então a gente está numa pressão todo dia, direto ali. E isso desencadeia a tal ansiedade, né? Que, como se diz, vamos pôr assim, é muito prejudicial, né? Você acabou de falar um pouquinho aí dela, mas como lidar com isso? A pessoa fala, cara, não tem como eu tocar minha empresa sem eu ter pressão. Eu preciso do dinheiro e tenho que desembolar um problema. Todo dia nasce um problema. Eu não consigo lidar com isso. Então eu tô engordando, tem pessoa que tá emagrecendo, tem pessoa que vai para vício, cigarro ou bebida, né? Uma forma de fuga, né? Isso, ou até mesmo pelas drogas, Sim. né? Para ter aquele momento ali de tranquilidade, entre aspas, né? Como a pessoa lá de casa agora, como que ela começa a lidar com essa ansiedade e ver que isso tá vindo dessa pressão aí que a gente tem? Olha, eu acho que a gente vem de um mundo social que nos cobra o tempo todo, né? Mas a gente não tem controle do externo, a gente tem controle do que é nosso. Eu não tenho controle sobre você, sobre o que você vai fazer, sobre como você vai agir. Eu tenho controle sobre mim, sobre o que eu penso, sobre como eu ajo, sobre como eu vou lidar com tudo. Então, o primeiro ponto é entender que eu só vou conseguir lidar com aquilo que eu tenho controle. E muitas coisas dentro do empreendedorismo, a gente não tem controle 100%. Então, eu vou precisar focar no que está, de fato, no meu controle. Então, essa que a gente chama de inteligência emocional, de como lidar com isso, viver nessa pressão, a gente já vem dessa pressão. Mas vamos lá. A ansiedade. Eu vou explicar rapidinho, porque muita gente não sabe o que de fato é a ansiedade, Neizinho. E acaba que eu não saber de algo não me ajuda a lidar com ele. Com certeza. Então, a ansiedade é muito confundida com o medo, muito. Mas tem uma diferença. É pequena, mas tem. O medo é quando eu tenho medo de algo real. Eu tenho medo de algo que é real. Se eu ver uma cobra aqui no chão, eu vou ter medo da cobra porque eu sei que ela pode me causar algum mal. Sim. A ansiedade não. A ansiedade é criada pelos nossos pensamentos. Faz sentido. A ansiedade é algo que não é real, mas a gente cria. E como o nosso cérebro não consegue separar o real do imaginário, ele vai acabar acreditando naquilo e vai viver como se aquilo fosse de fato. Como se aquilo fosse de verdade. Então, dentro de toda a pressão do empreendedorismo, de conta, peraí, deixa eu voltar ao que é real. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Deixa eu pegar minhas contas aqui, deixa eu ver o que eu posso. Deixa eu ver quanto de dinheiro que eu tenho. tenho. Quanto que é o dinheiro que eu tenho, o que eu posso fazer, como é que eu vou administrar. O problema, ele existe. E depende de como você vai lidar com ele para resolver. Qual é a melhor forma? E o que é muito interessante dentro da terapia cognitiva comportamental, porque ela está muito focada na resolução de problemas.
Então, a terapia vem para ajudar isso, né? Então, ela vai no real. Eu tenho tanto, eu tenho que pagar tanto. Eu vou ter que negociar com o meu fornecedor X, que, ó, esse mês eu não vou conseguir. E peraí, o que eu preciso fazer para me ganhar mais? Sim. Porque se eu tô mal aqui, por que minhas vendas não tá indo? Porque dentro do empreendedorismo, né, seja qualquer área, porque a psicologia, hoje ela está sendo vista como uma profissão e como um empreendedorismo. Antigamente ela não era vista. Concorda? Concordo. E aí, Plenamente. né, hoje sim, talvez ainda existe ali um preconceito. preconceito, mas eu sou o meu produto. Sim. Você vende serviço. Eu vendo o meu serviço. Eu não tenho um produto. Eu não vou te vender um carro ou um celular, porque minha loja não é disso, né? Sim. Eu vendo o meu serviço. Eu sou o meu produto. Então, se eu não estou captando meus pacientes, por exemplo, eu tenho que entender por que eu não estou captando meus pacientes. Aonde está o erro? Aonde está o erro? Eu tenho que ser o meu melhor produto. Se eu ser o produto, eu tenho que ser o meu melhor e maior produto. E muitas vezes o problema tá na gente. Muita né? gente não, a maioria delas, né? Que é coisinha um produto, né? Deixa um produto na vitrine sujo. Não né? vai. Lá escondidinho. Ele não vai vender. E aí que vem a virada de chave, sabe? Porque eu demorei tempo para entender que eu era o meu produto e eu tinha que ser o meu melhor produto. Né? A roupa que eu visto pra Sua dentro. melhor versão. A minha né? melhor versão. A roupa que eu vou trabalhar, se eu vou de cabelo sujo, se eu vou bem arrumada, a forma como eu falo, o conhecimento que eu vou levar. Então, tudo isso. Então, viver nessa pressão, a gente vive o tempo todo. Mas aí, por que eu não tô vendendo? Aonde tá? As pessoas não estão me conhecendo. Então, a terapia cognitiva, ela vai ajudar nessa resolução de problemas. E a ansiedade, ela não é ruim 100%. A gente tem uma mania, né, que a gente acredita que a ansiedade, ela é ruim o tempo todo. Em um certo ponto, ela é bom. Até porque ela foi criada para nós como um instinto de sobrevivência. A gente precisa dela para sobreviver. Igual o medo, né? Igual o medo. É um instinto biológico de sobrevivência. Mas eu preciso olhar para ela e saber equilibrar. Porque a ansiedade, em certo ponto, ela vai me fazer sair do lugar. Por exemplo, eu tô com um monte de conta para pagar, eu não tô vendendo, eu tô ansioso com isso. Ela pode me paralisar, quanto me impulsionar. Dá seu jeito, limpa aquele produto. Limpa aquele produto, faz alguma coisa, vai buscar conhecimento, vai atrás de vendedor, alguma coisa você tem que fazer. Show de bola. E vamos falar de uma coisinha também aí que acho que tá ali juntinho ali com a ansiedade ali, uma prima, eu acredito, a procrastinação, né? O empreendedor, ele tem muito isso também, né? E principalmente quando ele tá se dando bem. Porque quando ele tá se dando bem, não, peraí, depois não arruma isso. Não, nós não tá precisando disso agora não. Só que vai virando uma bola de neve e quando ele vê aquilo lá que ele tá procrastinando, afeta-se o financeiro e aí já desandou. Como a psicologia pode ajudar as pessoas que procrastinam? Olha, a procrastinação, a gente vai entender um pouquinho dela, Neizinho, o seguinte. A gente só procrastina aquilo que a gente não tem prazer de fazer. Aquilo que é fácil pra gente fazer, aquilo que a gente tem prazer de fazer, a gente nunca vai procrastinar. A gente sempre vai fazer. Então, a gente vai procrastinar aquilo que é difícil pra gente. Sim. Entendendo que o que é difícil pra você não é a mesma coisa que é difícil pra mim. Né? Por exemplo, eu tenho TDAH. Então, o que é difícil para mim, eu vou empurrando. E o nosso cérebro tem uma função ali que ele quer esse prazer o tempo todo. A gente vive em busca desse prazer o tempo todo. Então, ele vai falar para mim automaticamente. Se eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de leitura, que é o que o meu TDAH faz em estudo, eu tenho dificuldade de concentração. Então, eu vou gastar muito mais energia, né? Estudando e lendo. E o meu instinto de sobrevivência fala assim, eu tenho que economizar energia. Então, o meu cérebro vai falar pra mim, falar assim, que faz isso não, deixa isso pra depois, pegar o telefone é muito melhor, ir pra uma praia é muito melhor, sair com os amigos é muito melhor, é muito mais prazeroso que você fazer isso. Só que aí eu vou ter que ter uma maturidade de entender que não é porque eu não gosto, mas o que é necessário. E aí eu vou ter que ter uma autorresponsabilidade diante dos meus números, o resultado que eu quero ter. Por isso que é tão importante eu olhar para o futuro com o pé no meu presente. Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero a minha empresa daqui a 10 anos, por exemplo? Que tipo de psicóloga eu quero ser
daqui 5, 10 anos, por exemplo? E o que você tá fazendo pra E o isso? que eu tô fazendo pra isso? Então, assim, eu entendi, na minha virada de chave, por exemplo, que eu preciso ser a minha melhor versão e meu melhor produto. Então, eu tenho que estudar. Sim. Eu entendi também que eu tenho TDAH. Então, isso não é uma coisa muito fácil pra mim. Então, eu vou ter que me entender qual que é o meu funcionamento para eu saber como que eu vou fazer isso. Então, por exemplo, quando a gente veio da pandemia, que foi muitos cursos, muitas coisas online, eu tenho muita dificuldade online. Por exemplo, para assistir uma aula ou um vídeo de 1 hora, eu gasto 2. Entendi. Porque eu vou precisar parar para respirar, porque senão eu só vou estar ali fazendo por fazer. E Você eu não vai vou estar na frente. só na frente. Então, eu entendi que a cada meia hora eu tenho que descansar 10 minutos. É cientificamente provado, a gente que vende cursos online, né? Eu sou dono de agência, então a gente já monta vários cursos online para pessoas tipo você. Uhum. E é cientificamente provado que para a pessoa ela não perder a atenção, cada vídeo ele tem que ser no máximo 5 minutos. Certo? De 5 em 5 minutos. Então, se você tem um conteúdo de 20 minutos, ele é picado. Mas tem gente que consegue lidar. E o TDAH também tem uma coisa que se chama hiperfoco. Dependendo do conteúdo, né? Se me interessar muito, eu vou entrar no meu modo hiperfoco, que aí eu vou ficar. Mas não acontece tão fácil assim. Por exemplo, num livro que eu me interesso muito, de histórias, né? Claro, porque de estudo mesmo, que tem aqueles nomes mais difíceis, que a gente tem que parar de entender e tudo, vai demorar mais tempo. Não é uma coisa que me chama muita atenção. Então, eu vou acabando procrastinando. Então, se eu não entender como é o meu funcionamento, se eu funciono melhor de manhã para fazer certo tipo de atividade, se eu funciono melhor à noite. Então, tudo vem em volta de um autoconhecimento. Eu preciso saber o meu funcionamento. Tem gente que funciona ótimo à noite, Sim, que vara à produz noite aí, mais. produz muito mais à noite. Não é o meu caso. Eu posso acordar às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, que eu não me importo. Mas deu ali meu momento de sono, eu tenho que dormir. É assim mesmo. Nós tá nessa escala aí. Nós produz mais à noite do que durante o dia. Exatamente. Você como psicóloga, né? Tem quantos anos que você já é formada? Eu tenho 10 anos de profissão. 10 anos. Então vai ser show essa pergunta. Você como psicóloga, você percebe que a ansiedade ela é maior nos homens ou é maior nas mulheres? Eu te faço essa pergunta porque a gente gerencia várias empresas que 70% da empresa é feminina, Uhum. entendeu? Na linha de produção e tudo. E a gente sabe que a mulher tem filho, a mulher tem ali as bases delas que não são poucas, né? Nós, homens, sabe, se a gente for lavar o copo, a gente vai lavar o copo, a gente não sabe fazer mais outra coisa, e a mulher faz várias funções, né? E o que você percebe nesses 10 anos, a ansiedade, ela tá mais presente no homem ou na mulher? Então, eu vou te falar que nessa questão vem mais da mulher, por esse motivo. E, entre outros, o homem, a mulher, ela é mais cautelosa. Então, ela, antes de fazer qualquer coisa, ela vai pensar, ela vai repensar, ela vai estudar. O homem, ele já tem um instinto mais, vou e faço. Já julgado, né? Se der errado, ele tem uma capacidade ali de não pensar muito nas consequências daquilo. Já é do homem, já é do instinto do homem. O homem veste a capa do super-homem e vai. E a mulher não. A mulher já pensa, e no meu filho, muitas vezes, né? Deixa a carreira, simplesmente porque eu tenho outras demandas, tenho os filhos, tem isso, tem aquilo. Então, ela faz multifunções. Muitas vezes, mães solos, que precisa pensar na conta dali, o filho, tem que pôr comida no filho, tem que buscar o filho na escola, mas eu também preciso estudar. E olha para você ver o quanto a sociedade, ela vem cobrando muito mais as mulheres. Porque para o homem, até na paternidade, se for pensar. Sim, verdade. Né? A mulher, ela fica sobrecarregada. Eu vejo assim, eu posso até estar errado, qualquer coisa você até me corrige aí, mas eu vejo que ao longo dos anos, a sociedade foi pegando tanto no pé da mulher para a mulher fazer o papel do homem, né? Sim. E tipo assim, porque tem que ser igual e direitos iguais e tal coisa, aquilo outro, que isso eu vejo assim, ó,
foi também sobrecarregando a mulher. Com certeza. Então a gente vem de uma era do feminismo, que eu quero igualdade, que eu quero competir com o homem. Isso aí. E assim, eu sou super feminista, sabe? Não, Mas eu também sou a favor. Mas acontece que a mulher, ela precisa entender que o corpo feminino, ele vem diferente do homem. Não adianta a gente querer fazer a mesma coisa que o homem, sabendo que não tem jeito, o nosso corpo não vai corresponder a isso. Nós temos as nossas limitações. Da mesma forma que o homem querer fazer algumas coisas que a mulher, vocês também vão ter suas limitações. Essas funções que eu falei. Exatamente. Então, a mulher acaba perdendo até seu feminino, justamente por essa comparação de querer fazer tudo, né? E como a gente vem nessa busca de querer fazer tudo, o homem, o que ele acaba fazendo? Sentindo confortável, eu não preciso fazer nada. Pra quê? Se eu tenho uma mulher multifuncional que faz tudo, muitas vezes, hoje tá vindo muito, né, dessa questão da mulher dar conta da casa, até financeiramente, cuida de tudo e até financeiramente Vou ficar no Netflix, Vou filho. ficar na Netflix. E aí, como não gerir ansiedade? Sim, faz todo sentido. E que bom é que você explicou. E bacana, e você sendo mulher, você tem toda essa autoridade para falar. A gente fala tanto, a gente não, né? Acho que a sociedade em geral. As crenças limitantes, elas antigamente eram um negócio assim que só coach, psicólogo tocava-se no assunto. Mas isso hoje em dia é tão popular, crenças limitantes. Você é cheio de crenças, você é todo bloqueado, e não sei o que, aquilo outro. Bloqueios mentais. Isso. Mas tem muita gente que às vezes fala, mas não sabe o que tá falando e não sabe o que é. Como desconstruir o que é a crença e como o empreendedor saber que ele tem uma crença, que aquilo ali tá impedindo ele de prosperar. Olha, eu expliquei um pouco sobre o que é uma crença, né? Que a gente nasce ali, tirando o fator genético, que a gente tem um fator genético que vai nos carregar ali por um bom tempo, até nessa construção dessa personalidade. Mas hoje a neurociência, ela vem mostrando que não é que eu tenha aquela genética e não é que eu vim de um padrão X familiar, por exemplo, que eu não possa mudar. Hoje a neurociência explica que eu posso ter sido daquela forma durante um tempo, que era o que eu conseguia fazer, talvez como criança, como adolescente, mas hoje ela vem trazendo que em qualquer fase da nossa vida, até mesmo na fase da velhice, a gente pode se transformar na pessoa que a gente quiser. Acontece que isso dá um pouquinho de trabalho e que muitas vezes as pessoas não estão preparados para pagar o preço que isso talvez precise. Porque a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas, né? Por exemplo, às vezes a gente é tão enraizado no nosso contexto familiar que o meu pai não deu certo, meu pai, todas as empresas, um exemplo que eu tô dando, todas as empresas que meu pai tentou abrir, tentou ser empreendedor, ele quebrou todos. E muito inconsciente, aí se vem muito da terapia sistêmica, vem falando que eu preciso ser tão conectada ao meu pai, tão fiel ao meu pai, que eu vou repetir os padrões dele. E muitas vezes, para a gente aprender, né, e ficar um pouquinho mais ligado onde tá essas crenças e se realmente existe ou se ela tá inconsciente, é porque a gente começa a andar em ciclos. Então, por exemplo, por que toda empresa que eu abro fecha? Por que tudo que eu vou fazer não vai para frente? O que tá acontecendo comigo? É uma forma, eu vou precisar parar para questionar, para eu olhar para ele. Aonde está a minha crença que eu não consigo parar? Por que eu estou bloqueado nisso aqui? Por que os meus relacionamentos eu tenho dificuldade? Por que todos os meus relacionamentos, seja eles afetivos ou não, eu tenho dificuldade de lidar com isso? Por que eu não tenho uma habilidade social? Por que eu não desenvolvi isso? Você vai ver que você sempre vai entrar em ciclos. Por exemplo, muitas mulheres entram em relacionamentos abusivos, simplesmente, e o que acontece? Ela sempre vai procurar aquele padrão de homem. Que é o que ela sempre fala o seguinte, por que eu só
Consigo Consigo- encontrar isso. esse tipo de pessoa, esse padrão de homem para me relacionar. E muitas vezes isso tá lá na Lá atrás, paternidade. exatamente. E isso eu vou ter que desconstruir novamente. Mas o que eu falei ali no começo, eu só desconstruo aquilo que eu sei. Eu preciso trazer para minha inconsciência para eu tomar novas decisões, né? Novas formas de agir, de pensar e até mesmo para ver, né? Como eu vou lidar com isso? Peraí, por que que essa empresa não vai? Por que eu não sirvo para ter algo para mim? Eu já escutei tanto dentro de um consultório, falei, não, eu não sirvo para ser patrão. Eu só sirvo para ser empregado. Isso é crença. É Todo crença mundo e pode forte. ser o que Que quiser. Né? Falei, não, peraí, mas por quê? Ele só não se sente merecedor daquilo ali. Exatamente. E aí vem, eu falei, não, peraí, de onde vem isso? Por que você só pensa nisso, né? E aí a gente faz o trabalho, né, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem várias técnicas para isso. Ela tem uma das coisas que eu adoro, que são os questionamentos socráticos, que faz aquela pessoa sair do lugar. E o que eu mais gosto é quando o paciente volta. Eu saí daqui entregado da última vez. Eu saí daqui com a pulga atrás da orelha. Eu queria te matar naquele dia. Mas falei, não tem problema. Vontade você pode até ter, o que você não pode é me fazer. E aí a gente vai desconstruindo isso. Mas muitas vezes, nessas crenças, elas vão me fazer andar em ciclos. Eu vou repetir padrões. Entendi. E é muito forte essas crenças e muitas vezes, sem a ajuda de um profissional, a pessoa Acaba remando contra a maré. Né? ela vai ficar ali muito tempo. E se tratando de crenças, procrastinação e toda essa base que a gente está ajudando, muita gente, pelo menos assim, a gente está ajudando, eu não, né? Você está ajudando as pessoas a entender melhor. Às vezes muita pessoa está sentada agora e falando, caramba, eu tô assim, eu tô desse jeito, agora eu sei o que eu tenho, igual você falou do TDAH. Sim. Às vezes a pessoa do outro lado falou, descobri agora que eu tenho. Descobri, E tem um assunto, ele é bem, bem complicado e bem polêmico, que é o suicídio, Sim. né? E nessa área do empreendedorismo, não adianta a gente passar um pano, porque não tem como. Sim. É uma coisa que afeta muito o empreendedor, é uma coisa que acontece, assim, vamos pôr assim, tá acontecendo, isso tá subindo, vamos pôr, infelizmente, Os tá? números também Os subindo, números crescendo investindo. bastante. A parte do suicídio da pessoa empreender. Às vezes ela não está preparada para empreender, ela não está preparada para gerenciar um sistema. Às vezes ela acaba saindo de uma empresa, pega o acerto e já vai logo empreendendo. Aí quando é fé, ela descobre funções que ela não está apta São a habilidades, né? Que ela isso, não tem prazer a de ser gerir. aquilo ali. e acaba se, infelizmente, buscando suicídio. E como a parte da psicologia, vocês hoje em dia está preparada para ajudar essa pessoa e se tem como você ver isso já ali, rodando? Então, o suicídio é como a pessoa tá numa dor tão grande, né? Num sofrimento tão grande, que ela quer tirar aquilo. Na verdade, quando a pessoa comete o suicídio, não é que ela quer morrer, ela quer tirar aquilo que dói. Né? E aí vem aquilo dos pensamentos, né? Do que ela pensa sobre ela. Nossa, entrei numa dívida gigante, acabei com tudo que eu tinha. Como que a minha família vai fazer? Vem um auto-julgamento, um sofrimento muito grande, né? E a gente vem trabalhar o suicídio, de novo, a terapia cognitiva comportamental, ela vem no foco de resoluções de problemas. O que eu vou fazer? Aonde eu vou buscar ajuda? Isso não quer dizer que eu tenho que dar conta sozinha. Isso quer dizer aonde é a melhor forma para eu buscar ajuda, enfim. Mas o suicídio, né, ele tem um número grande, ele cresceu na pandemia e vem crescendo bastante. É uma doença, né, que vem junto com a depressão ali, é uma doença silenciosa. Muitas vezes um empreendedor ele vai estar todo dia ali na empresa e não vai ter nenhum tipo de sintomas, ele não vai demonstrar aquela tristeza profunda, mas por dentro ele está daquele jeito, né? Então, primeiro a gente vai contar com a família, com as pessoas que estão mais em volta, porque por mais que são sintomas muito pequenos, algum sinalzinho ele vai colocar, vai apresentar.
E a família, ela precisa estar atento para isso. Então, por exemplo, se aquela pessoa, se aquele empreendedor, né, da família, ele tinha um costume de fazer uma caminhada todos os dias e parou de fazer. Do nada. Do nada. Peraí. E muitas vezes, né, esse empreendedor que já está, né, entrando na depressão, ele vão sendo degradativamente. Não começou do dia para a noite. Comecei a dever um fulano aqui, não consegui subir ali, eu idealizei um crescimento X da empresa, não consegui, a partir disso eu crio uma crença que eu não sou capaz, eu entro na rede social e vejo que todas as pessoas que estudou comigo, as pessoas que eu sempre convivi, tá crescendo e eu não, vem uma autocobrança e por aí vai. E aí esse sentimento, ele vai sendo degradativamente, ele não vai acontecer de uma vez. Aí, um dia eu parei de sair com a fulano de tal. Aí já perdi a vontade de sair. Aí eu fazia uma caminhada, fazia uma atividade física, já parei. Depois eu começo. Até que, eu começo a ter insônia. Muito comum do empreendedor, Sim, a sim. insônia. Verdade. Muito natural. E o que a falta de sono faz? O sono é o maior regulador das emoções. Sem o sono, por exemplo, quando o paciente chega no consultório pra gente, a gente faz uma anamnese. E uma das perguntas que a gente faz é como tá seu sono. Dependendo de como aquele paciente me apresentar o estado do sono dele, eu tenho que tratar primeiro o sono. Antes de entrar em qualquer parte de tratamento de outro sintoma. Que bacana. Porque Sabia não. o sono, ele é um dos maiores reguladores de todas as emoções. Então, pensa uma pessoa ali que não dorme há meses. Já acorda virada no giraia. E já acorda virada no giraia, né? Vamos dizer assim, sem energia, sem nada. Então, aí vem os sintomas. E a gente vai precisar, quando a pessoa já está nessa fase do suicídio, a gente vai precisar da família, porque ela não tem capacidade de procurar ajuda sozinha. É muito difícil. Não vou falar que todas as pessoas que têm a depressão não conseguem fazer isso, mas na maioria deles é levado pelo algum familiar. Então, as pessoas os familiares, né, de uma forma geral, vão precisar ter um olhar mais, opa, tá acontecendo alguma coisa, né? E esses empreendedores nunca vão falar que falhou. Eles se fecham muito, Eles né? se fecham literalmente. Aí vem a parte da vergonha, né? Que aí, no caso, eu acredito que se fecham por causa... Se eu vou abrir pra quem? Uhum. Como que esse quem vai me ver? ajudar. Exatamente. Vai me ajudar ou vai me ver? Ou vai me julgar. Ou vai me julgar? E a gente, assim, nós que estamos aqui em Cláudia, é uma cidade pequena. Não. Então, todo mundo, além de todo mundo conhecer todo mundo, vem de uma coisa que contou pra um ali, amanhã já tá todo mundo sabendo. Sim. E aí é onde que você fala que tem que vir da família, porque é mais fácil ele se abrir com alguém da família que ele confia, que sabe que aquilo ele não vai sair dali, assim, Isso. igual a gente tá falando, e esse pessoal da família pode procurar ajuda. Ajuda, e dependendo, na maioria dos casos que chega a esse caso, né, do suicídio, é porque já tá num grau muito grande da depressão, vai ser necessário entrar com a medicação primeiro. Mas a medicação não é só o tratamento, a medicação é um abaixa-fogo, apaga fogo, assim, Entendi. né? Deixa eu tentar te explicar. Imagine que na palma da minha mão esteja pegando fogo, tá? A medicação, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai amenizar o fogo, mas a brasa tá ali. Se eu tiro a medicação, o fogo vai pegar de novo. Entendi. Entendeu? Então, a medicação, em muitos casos, ela é necessária, mas ela, por si só, ela não vai ter um resultado tão eficaz e tão esperado quanto a gente imagina. O que a psicoterapia faz? Ela apaga o fogo ao redor. Por isso que é um pouquinho mais demorado. Mas ela apaga para não acender de novo. Entendi. Em alguns casos, a gente vai precisar do suporte da medicação, mas a medicação sozinha, ela não dá o resultado. Que bacana, a explicação foi boa, viu? Quais são os benefícios de praticar a atenção plena para empreendedores? O que isso faz de diferença na rotina dele? Bom, a gente vem de uma sociedade, de um mundo que tem a gente tem um turbilhão de informação o tempo todo.
E o que a atenção plena vem trazer pra gente? Que é um mindfulness que traz pra gente. Uhum. Ela vem com uma teoria de que a gente está conectado com o aqui e agora. Então, muitas vezes, um empreendedor, ele tá dentro de uma reunião de corpo, a mente dele tá num problema lá fora, tá num filho, tá na esposa, tá numa briga de um relacionamento, tá naquilo tudo. A atenção plena, ela vem te convidar, né? O mindfulness vem para te convidar a estar de corpo e mente naquele lugar. Ok, eu não estou com a minha esposa, eu não estou com o meu filho, eu não estou com aquele outro problema que tá ali me esperando para resolver. Neste momento, eu estou aqui. Então, eu vou vivenciar o aqui, o agora, de mente e corpo. Imagine uma caneta, certo? Com tampa. Imagine que a parte que escreve da caneta, ela é o nosso corpo. E a tampa é a nossa mente. Certo? A nossa mente, ela desconecta do nosso corpo. E ela começa a flutuar. Então, eu tô aqui conversando com você, na mesma hora eu tô lembrando que eu tô com minha filha esperando lá em casa, na mesma hora, meu Deus, aí eu perco o que você tá falando aqui. E eu desconectei. E o que eu tenho que fazer? Conectar de novo. Então, opa, onde que eu tô? Onde a minha mente tá? E eu venho trazer. Outra coisa, outra prática da atenção plena vem trazer é que o nosso corpo ele vai nos dar sinais. Por exemplo, eu vejo que eu tô com dor de cabeça, mas eu tenho tanta coisa aqui para fazer que eu não associei que eu tô com dor de cabeça. E a atenção plena, ela vem te dizer que, peraí, dá ouvido ao seu corpo. O que seus pés estão querendo te dizer? Eles estão querendo dizer que estão cansados? O que a sua panturrilha vão estar querendo te dizer? Tem uma técnica da atenção plena que é exatamente isso. É você fechar os olhos, se concentrar no seu corpo e escutar o que seu corpo está querendo te dizer. Show. Eu vou puxar a sardinha aqui para uma coisa que a gente vê acontecer muito, e já aconteceu comigo, é você não sentir fome. Só Exato. que você vai sentir, você vai ver que você tá com fome. Quando Só você tá desmaiando. Isso. Ou quando a sua cabeça começa a doer do nada Do e nada. muito. Aí você fala, mas eu não tô resfriado, eu não tô isso. Como é que minha cabeça tá doendo? Aí você fala, pô, pode ser fome, eu tô já 6 horas sem comer. E acontece muito na parte do empreendedorismo, das empresas. Às vezes, você tá produzindo uma peça e o seu horário de comer tá ali, o café. Só que você fala, não, se eu largar aqui e depois voltar, não, vou acabar primeiro, que aí depois eu vou pro café e já vou embora, certo? Só que às vezes você vai acabar e aquilo ali leva mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas, Exato. certo? E pode ser ligado nisso também? Pode, que aí você dá a atenção às suas necessidades corporais, né? A atenção plena, ela vem te conectar nas suas necessidades, no que você precisa. E a gente vem de um contexto social que a gente está muito acelerado. Então, nesse acelerado, a gente começou a normalizar esse acelerado. Entendi. E que não é normal. Aonde está isso normal? Dirigir olhando o telefone. Telefone, que a gente falando, tá- enquanto eu tô fazendo uma coisa, eu tô resolvendo outra. E aí eu tô com o meu filho, e aí eu tô atendendo telefone, tá na hora do almoço, tô almoçando em família, e eu tô resolvendo coisa no WhatsApp. E peraí, por quê? E a atenção plena, ela vem te convidar a saborear os prazeres que a vida nos dá de uma forma plena, de uma forma realmente saboreando, e não simplesmente estando ali. E como que a pessoa pode... Uma técnica simples para pessoas ter um micro resultado Tá. Eu vou falar assim, do simples do simples, simples tá? do simples. Isso. Hoje, tem no YouTube, você vai colocar lá, meditação guiada. É uma prática que você pode desenvolver antes de dormir ou até mesmo quando levanta. Então, eu, por exemplo, como eu tenho TDAH, eu não consigo meditar sozinha. Então, eu preciso de um estímulo ali. Para dormir é ótimo. Para dormir é ótimo. Então, aí eu ligo ali a meditação guiada, eu vou fazer aquilo. E não é eu me entendo que eu não consigo concentrar por mais de 10 minutos naquilo. Então, eu não vou pegar uma prática de meditação de meia hora. Porque eu vou... Ai, que saco. Começa aos poucos, né? Me lembrei aqui da primeira vez que eu fui tentar meditar, né? Eu tenho a minha cunhada, casada com meu irmão, ela é muito zen, a Sanaya. E ela falou, Angela, vamos meditar? Eu falei, vamos. E eu sempre fui muito acelerada.
vamos meditar? Eu falei, vamos, Você Sanai. atrapalhou ela. Não, ela não atrapalha, porque ela é toda assim, né? Eu falei, tá, como é que faz isso, né? Deixa eu ver como é que faz isso. E a gente foi pra debaixo de uma árvore, né? No sítio lá do meu pai. A gente pôs um paninho ali, e tô lá sentada e ela assim. Aí eu tô vendo um mosquitinho passando. E eu olhava pra ela, ela toda plena, os mosquitinhos pensavam, as coisas tendo. E ela toda plena. Eu falei, gente, Sanai, sinto muito, meu filho, mas isso aqui não é pra mim, não. Levantei e deixei ela lá. Por quê? Porque eu me entendo, por isso que o autoconhecimento é tão importante. E eu me entendo que eu não vou dar conta daquilo ali, mas eu consigo praticar a atenção plena de uma outra maneira. Eu consigo olhar para o que meu corpo me diz, eu consigo questionar, hoje eu não tô conseguindo dormir da mesma maneira. Por que eu não tô conseguindo dormir? O que me aconteceu durante o dia? Deixa eu fazer a recapitulação aqui para ver o que me aconteceu, pra gente conseguir. E estar naquele momento de lazer, por exemplo, aproveitar o momento de lazer. Bacana, cara, bacana. E o exemplo que você deu aí é muito massa. E pra galera entender, pro pessoal entender, guiada, você vai estar escutando um som, a Isso. pessoa vai te levando. É porque eles vão te dar comandos, né? Na Isso. meditação guiada, você vai escutar comandos. E aí fica mais fácil pro seu cérebro associar no que você precisa fazer. É isso aí. Isso aí. Como a psicologia cognitiva e comportamental, quase que não sai, gente, pode ajudar o empreendedor a desenvolver a habilidade de comunicação para ele conseguir fazer um network. Porque a gente sabe o seguinte, a gente sabe que uma empresa, um empreendedor, ele não se sustenta muito tempo sem network, Não. né? Sem aquele social. Exato. Então, se ele se fechar a empresa dele, tá só ali e pronto, acabou, né? Como que vocês podem ajudar a pessoa a desenvolver essa habilidade? Dentro da terapia, a gente já tem um processo que a gente faz no desenvolvimento de habilidades. E a maioria dos casos é habilidade social. Muita gente não tem essa habilidade. E o que é habilidade, gente? Aquilo que eu não... Tem gente que já vem com uma habilidade. Eu, por exemplo, já vim com uma habilidade desde que eu nasci. Por isso que eu sempre falei, eu tenho que fazer alguma coisa que lida com gente. Eu sei lidar só com gente. Eu nunca me vi fazendo outra coisa, né? Apesar de ter feito odontologia. Mas eu sempre fui muito boa com pessoas. Mas isso não quer dizer que eu sabia conversar. Sim. Né? E aí vem, por exemplo, se eu falei pra você que a gente pensa, o meu pensamento me traz um sentimento e o meu sentimento me traz um comportamento. Então, muitas vezes, a nossa forma de comunicar, ela vai ser na defensiva. Você já reparou aquela pessoa que... Você já se arma. Já vai mais armada? E aí, que tipo de comunicação é essa? Que tipo de network que eu vou fazer se eu já tô com a comunicação toda falha? Então, a gente vai desenvolver. E é um tipo de habilidade social, a comunicação, porque eu falo que... Não vou falar 100% porque... Mas 99% dos problemas das pessoas, né, geral, é pela comunicação. Pela falta dela, pelo excesso dela ou pela forma como eu comunico. A falta, o excesso ou a forma como eu vou comunicar. Certo? Show. Vou te dar um exemplo aqui para você entender. Eu posso chegar para você e falar assim... Neizinho, nossa, que computador é esse, cara? Você tá ficando doido? Porque você tá conversando comigo aqui e vem um computador desse? Por que você não tem aí um computador daquele? Você vai me mandar pra aquele lugar. Entendi. Entendeu? E aí eu posso chegar e falar, não, Neizinho, seu computador é bacana. Você já vê um outro que tem uma tecnologia melhor e tal, talvez seja mais interessante pra você colocar aqui no seu podcast. Falei a mesma coisa. De jeito diferente. De jeito diferente. E o network, né, a comunicação, ela vai trabalhar isso. Porque muita gente acha que eu posso falar e do jeito que eu quiser. Eu sempre falo que a gente não só pode, como devemos falar tudo que a gente pensa. Porém, da forma certa. Saber dosar, né? Saber dosar. Então, a psicologia, ela vem trabalhar essa habilidade, né? Então, a habilidade, pessoal, algumas pessoas já nascem com aquilo já, de uma habilidade mais fácil, e outras vão precisar ser desenvolvida. Por exemplo, eu nunca tive uma habilidade em matemática. Eu nunca gostei e eu nunca tive facilidade. Mas eu sei que tudo que eu treinar, eu vou conseguir. Sim. Vai me gastar um tempo maior? Vai. Talvez vai ser um pouquinho mais doloroso? Sim.
mas se eu treinar, eu faço. Então, toda habilidade é desenvolvida. Qualquer pessoa pode ter qualquer habilidade que quiser. Verdade. Acontece que eu vou ter que Pagar o preço. pagar o preço. Com certeza. E é igual o network, assim que você fala. Se a pessoa não fala, ela não consegue fazer Não. o network. Se ela fala demais, ela não consegue. Porque o network, ele é o quê? É eu entregar mais de mim do que eu preciso de você. Uhum. Pra mim te chamar a atenção. Isso. Só que se eu falar muito de mim, você não quer. Não. Certo? Então você só quer algo que eu possa multiplicar ou somar na sua vida. Contribuir com a minha vida. Contribuir com a sua vida. Aí começa-se o network, Exato. né? Aí começa aquela parceria. E quando eu entro, igual você deu o exemplo aqui da parte do computador, quando eu entro já querendo ser autoridade naquilo, e às vezes eu me dou com o burro na água, né? Porque o cara às vezes é muito mais autoridade do que eu. Aí vamos pegar a parte do computador. Vamos pôr assim, na mesma exemplo que você deu. Aí eu poderia falar, não, mas eu uso esse aqui porque ele tem placa de vídeo, ele já serve para edição. Aí eu te quebrei de um jeito que você já mudaria a fisionomia. Sim. E já desconectava na hora. Na hora, já acabou. Não, Neizinho, você viu, ele é arrogante. Isso. Ou o contrário, falando, mesmo não, eu não sabia. Não, fala mais aí. Aí eu te coloquei como autoridade. Isso é um network. Uma troca. É uma troca. Exatamente. Né? E bacana, então. E uma das coisas também, Neizinho, que acaba que a relação, né, essa comunicação fica falha, uma pessoa que depende de funcionários. Então, vamos pensar um empresário que tem ali funcionários. Se eu não sei gerir pessoas, a minha empresa ela vai ter gargalo. Com certeza. Eu preciso gerir pessoas. E se eu falo que gerir pessoas, eu tenho que ter habilidade de comunicação, eu preciso desenvolver. Gerir é diferente de mandar. Exatamente. E gerir é diferente de ser líder. Exato. Né? Porque senão o cara fala assim, gerir pessoa, eu mando um tantão de pessoa. Não, mandar é diferente de você gerir, ser líder é diferente de você gerir, ser autoridade para saber pessoas. administrar pessoas, né? Até porque, por exemplo, todas as pessoas são diferentes. Então, talvez eu chegar para um funcionário X e pedir ele para fazer uma hora extra, de uma forma, eu vou precisar conhecer o meu outro funcionário Y, porque talvez se eu chegar da mesma forma, pedindo ele para fazer uma hora extra, se eu chegar da mesma forma que eu cheguei pro X, o Y não vai aceitar. Esse é o ponto. Esse é o ponto-chave. Então, assim, empreendedor que não sabe lidar com pessoas, ele sempre vai perder. Show de bola. E eu acredito que isso foi a cereja do bolo aqui nossa, viu? O que te motiva na psicologia? Transformar pessoas. Para mim, o que mais que eu tenho de gratificante é transformar pessoas. E cada pessoa que chega no meu consultório e me traz a história, eu conecto com aquela história. E quando ela ganha alta, que eu vejo que ela... deu certo. E eu não fico... E não é numa questão de... o mérito não é meu. Porque quem faz... Eu tô ali para dar direcionamento. Eu brinco sempre com meus pacientes. Eu sou... imagine que você tá com um pé quebrado e você precisa de uma muleta. Eu vou ser sua muleta por um tempo. Daqui a pouco, você não precisa de mim e você vai andar sozinho. Então, eu ver a pessoa chegando com muleta, às vezes com os 2 pés quebrados, e saindo dali, ganhando alta, totalmente transformado, com os 2 pés no chão, caminhando sozinho e voando, é o que me motiva. Não tem preço. Não tem preço. Então, você é o advogado do diabo agora. Vamos lá. Como que vocês, psicólogos, vocês se blindam pelos problemas dos outros? Porque você atende quantas pessoas por dia? Umas 8. Imagina, você já levanta da cama, você tem os seus problemas. Sim. Certo? Você é um ser humano. Ser humano. Você tem seus problemas. Você tem que lidar com os seus problemas. E aí você vai pro seu consultório e você tem 8 pessoas potencialmente assim carregadas até na tampa com problemas. Uhum. E você tem que voltar para casa. Você tem que voltar para sua filha, pro seu pai, né? Você tem que voltar para sua família. Sim.
como vocês se blindam ou como vocês se descarregam todo dia? É uma pergunta muito bacana e é uma pergunta que eu recebo frequentemente. No começo não foi fácil, mas com a experiência a gente acaba aprendendo a lidar com isso. Então, muitas vezes, eu tranco o paciente, tipo assim, eu tranco o consultório, eu fecho a porta do consultório, eu deixo tudo ali. Eu mentalizo, vai ficar tudo aqui. Nada do que é meu. O que eu trabalhei aqui foi para ajudar pessoas e nada do que eu trabalhei aqui é meu. Agora eu vou lidar com o que é meu. E fica ali. Fica dentro do consultório. Muitas vezes eu vejo o paciente na rua, eu não lembro da história dele. Não foi assim, como eu disse, não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Eu faço terapia também, mas eu nunca levei caso de paciente meu para terapia. Eu sempre levei algo meu para transformar, para ressignificar, até mesmo para eu me fortalecer, para eu conseguir dar para os meus pacientes o melhor que eu tenho. A gente sempre vai dar aquilo que a gente tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, eu preciso ser forte, eu preciso estar forte emocionalmente para eu dar conta de doar para o meu paciente. E isso foi acontecendo, porque no começo eu já peguei muito. E eu comecei a falar, olha, se eu começar a pegar, eu vou também adoecer junto com ele. Isso não é o sentido da psicologia. Bacana. E o que você me fala da fé? Então, hoje é comprovado cientificamente, a neurociência traz da espiritualidade e o quanto a espiritualidade ela tem um peso de positivo para essa transformação dessa pessoa. Então, até tem uma roda da vida, que é uma técnica que a gente usa também. Lá fala o quanto a gente desenvolve a espiritualidade. Isso não quer dizer que a gente tem que ter uma religião. Mas eu preciso desenvolver naquele paciente e que às vezes é difícil, já trabalhei com muito ateu de não acreditar em nada e bater o pé, mas a espiritualidade, ela quer dizer de algo superior, não quer dizer, não vai falar o que é, mas cada um vai ter a sua, e dentro da psicologia, a fé, né, dentro da religião, a gente não discute. Mas cada um tem a sua. Eu tenho a minha, você tem a sua. Mas para mim, Ângela, ela é algo muito importante que eu alimento todos os dias. Para a psicóloga que trabalha com essas pessoas, eu trabalho muito a espiritualidade e não a questão religião. Tá. Vocês entendem que a pessoa, vamos pôr no tratamento. Eu tô perguntando agora, tá fora do script. Tá bom. Vocês entendem que a pessoa, para ela ser tratada, ela tem que ser tratada no ponto de machucado dela, naquele ponto base, ou ela tem que ser tratada no geral? Nós somos seres sistêmicos. O que é sistema? Imagina uma roda gigante que tem todos os caixotinhos ali da roda, certo? Sim. Uhum. Para um bom funcionamento, né, para aquela roda gigante funcionar, tem que ter uma engrenagem que tem que girar. Ok. Se alguma engrenagem daquela roda falhar, a gente vai ter falha em todos os outros. Vai parar. Com certeza. Concorda? Concordo. Então, não tem como a gente trabalhar um paciente um foco só. Muita gente acredita que a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha só naquilo que o paciente traz, que a gente não vai muito para trás, diferente da psicanálise, por exemplo. Uhum. É mito. Não é que a gente não vai por trás. A gente precisa ir. Só que a gente é mais realista, a gente vai mais no que dói, a gente é mais objetivo, vamos dizer assim. Nós somos mais objetivos. Mas não tem como eu tratar um paciente que, vamos supor que ele chegou ali com a demanda de financeiro. Vamos pensar. Ok. Só que quando eu vou olhar a roda da vida dele, tá tudo fodido. Como? E tem muitas vezes, tem hora que eu tenho que parar e falar aqui, vamos colocar o financeiro aqui de lado, vamos tratar aqui a família primeiro, porque se a gente não tratar a família, não tem como a gente ir ali. Você vê que a sua espiritualidade, né? A espiritualidade, ela vem assim, a neurociência vem trazendo e comprovando que quando uma pessoa tem uma fé, acredita em algo superior, é ativado alguns pontos no cérebro que ajuda até para sair da depressão. Então, eu vou ter que trabalhar. Então, não tem como trabalhar um ponto só.
Nós somos seres sistêmicos, a engrenagem ela tem que rodar. E muitas vezes a gente vai ter que analisar. Fazendo a roda da vida, né? Tem algumas técnicas que essa roda da vida é mais completa, outras mais rasa, enfim. A gente vai precisar fazer uma análise. E muitas vezes, é muito interessante essa roda da vida, que muitas vezes eu trago essa ferramenta para os meus pacientes e quando ele olha, eu falo, putz, eu não sabia, eu não tinha consciência de que minha roda não rodava desse jeito. Quando ele vai ver, ele chegou lá com o financeiro, que era a demanda dele, mas quando foi ver, a saúde dele estava daquele jeito. Ou a relação com o filho, ou com a família, ou até mesmo social. Uai, como não ir para além disso? Show de bola. Eu te fiz essa pergunta, assim, já para entrar nesse ponto, por quê? Tem muita gente que tem preconceito com o psicólogo. Sim, Eu não ainda vou existe. Eu não vou em psicólogo porque eu não tô doido. Eu Ainda não tem vou em muita... psicólogo. E quando vai em psicólogo, ele olha dos dois lados para ver se tem alguém conhecido antes de entrar, né? Que aí já tá ali a placa. Então tem-se um preconceito muito grande. Sim. E vamos dizer, a maioria das pessoas, elas querem resolver o problema, a ferida. Igualzinho eu falei, quer resolver a ferida. E a sua explicação foi top, porque a pessoa ela vai com uma demanda, só que ela tem várias. Outras por trás. Várias. E quando ela descobre, ela tem essa consciência daquilo ali, a vida dela, amorosa, familiar, Tudo. mãe e filho, pai e filho, isso Deslancha. fica top. Se todo mundo tivesse um pouquinho desse conhecimento que vocês não tratam-se, não, vamos assim, vocês não é a pessoa que trata de doidos, entre aspas, exemplo, certo? Então quer dizer que eu procurar um psicólogo, eu não tô doido. Não. Mas quando eu vou num psicólogo e ele me mostra que uma coisa que eu nem fui lá Para isso? que tá ruim, Sim. e essa consciência é baixada na hora, que quando você olha a expressão da pessoa, você fala, putz, cara, a pessoa agora ela baqueou. E acontece muito, viu? Acontece muito quando a gente não tinha consciência. Pessoas, eu não tinha consciência. E até a fisionomia, o semblante muda. Não tinha consciência. E aí a gente pergunta, ok, você não tinha consciência, agora você tem. Qual decisão você toma pra sua vida hoje? E isso agora a gente vai. Beleza, eu entrei no ponto, você explicou, aí eu voltei no ponto que eu queria, que é o seguinte. Aqui no AcionaCast a gente ajuda empreendedores. Certo. Você é uma empreendedora, certo? E por que vocês não tocam tanto nesse viés que a internet não tem, certo? Esse viés que eu tô falando é mostrar-se para o seu público, para os seus clientes, que isso existe. Mas de um jeito, igual você explicou aqui, você explicou de um jeito simples. Certo? Eu já vi pessoas explicando isso, mas de um jeito técnico, que nós que tem o conhecimento, acaba se falando, não, cara, foi técnico demais. Às vezes não entende, né? Certo? Isso é um poder muito grande de vocês. E tá oculto, sim. Oculto, a maioria, né? Então, uma das coisas que eu posso dizer sobre isso é que ainda são poucas as pessoas que consideram a nossa profissão como empreendedorismo. Por exemplo, eu vim de uma família empreendedorista, né? Meu pai é empreendedor, meu irmão é empreendedor, meu cunhado é empreendedor. Mas eu fui entender que eu também era uma empreendedora depois que eu tinha formado, depois que foi assim, por quê? Olha pra você ver o tanto que crença pesa, tá? Quando eu larguei a odontologia e fui pra psicologia, que eu fui falar pro meu pai, fui comunicar pro meu pai que eu iria trocar de curso. A fala dele foi o seguinte: psicologia? Tá, mas o que isso faz? Aí expliquei. Entendi. Quer dizer que morrer de fome você não vai, não. Mas ter dinheiro também você pode esquecer. Por muito tempo eu acreditei nisso. E por muito tempo eu não me possibilitava a correr atrás de fazer ter dinheiro. De fazer acontecer. Vindo nasci em berço de empreendedor, né? Mas eu não acreditava, eu não sabia o que era empreendedorismo. Tanto é que eu não dou muito bem com números, eu não sei fazer muito conta ali, eu preciso parar para pensar.
E aí eu comecei a trabalhar isso, gente, mas por quê? Mas por quê? E a internet, ela me veio e falou assim, peraí, eu consigo ver quantas psicólogas aqui bem-sucedidas ganhando dinheiro com a profissão. Se bastava uma delas tá ganhando dinheiro, ou deles ou delas, né? Tá ganhando dinheiro com a psicologia, significa que é possível. Sim, Se eu não tô ganhando, eu tô fazendo errado. é isso aí. Aí eu comecei de novo. Foi aonde eu fui pra internet, tenho meu programa na rádio. Porque muitas vezes a gente tem crenças que nos bloqueiam, que não fazem a gente ganhar dinheiro. E a gente tem medo do ridículo. Muito. Foi um dos temas da rádio essa semana, que a gente tem muito medo de se expor, com medo do ridículo, com medo do que as pessoas vão achar, com medo do que as pessoas vão pensar de mim, tudo isso. E hoje não, hoje eu falo com mais facilidade, apesar de que eu tenho muitas demandas e muitas vezes a gente acaba no tempo ali, acaba passando. Mas é algo que hoje eu sei que eu tenho que aparecer. Eu sei que eu tenho que trazer. E se eu tenho como objetivo de vida, se é o meu propósito ajudar pessoas, e eu tenho uma ferramenta ótima que é a internet, por que não fazer? Mas antigamente isso não era tão possível. E ainda tem muitos psicólogos, né, da área da saúde, não falo só psicólogos, mas da área da saúde, que ainda tem essa mentalidade de que, não, eu tenho que ficar mais restrito, eu não posso fazer isso. Se eu der essa informação, eles não vão até a mim, porque eu já resolvi o problema deles. E uma coisa também que eu entendi, até para captar, até para entender, eu tenho que, não na dor, mas eu tenho que solucionar um problema de uma pessoa. É isso aí, moça. Você pegou certinho. Porque nós, donos de agência, até mesmo pessoas que trabalham em agência, a gente pensa um pouco além. Então, a gente olha uma pessoa, vamos por assim, 4 frases que essa pessoa fala, depender da pergunta da gente, a gente consegue saber aonde que a gente consegue levar essa pessoa, certo? Então, quando você esquece o ridículo, certo? O ridículo, ele tá na sua cabeça. Exatamente. Certo? É igual a crítica e o elogio. Se você pôr na balança os dois e a crítica pesar muito, você se frustra. Se você pôr na balança e o elogio pesar muito, seu nariz levanta aí. E pronto, né? Acabou. Então, quando vocês vão para a rede e começa a solucionar um problema que a pessoa tem, você ganha mais. Sim. O seu salário, ele aumenta a cada dia, porque você vira autoridade. É Naquele isso, assunto. isso. E é por isso que a gente precisa do nicho. Do nicho. No nicho. E qual é o meu nicho? É a ansiedade. Então, meu foco de estudo é a ansiedade. Isso não quer dizer que eu não trato outras questões, porque muitas vezes chega no paciente no consultório com demanda de ansiedade, mas quando a gente vai ver, não é. Sim. A gente vai precisar trabalhar, né? Às vezes eu vou precisar, por exemplo, um autismo. Eu não trabalho autismo porque ele precisa de uma questão para além. Mas as outras demandas, ansiedade, depressão, pânico, ele tá ligado na ansiedade, mas, enfim, transtorno de personalidade, TDAH, enfim, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que já aconteceu de eu ver, chegar ali com ansiedade social, com um transtorno de ansiedade social, e quando eu vou ver, ele tem característico de autismo baixo. Que bacana. Eu falei, peraí. Não é o que você tá veio. pensando. Aí eu encaminho. Porque eu não tenho um poder. Eu prefiro encaminhar Sim, do que deu certo. realmente Deu queimar o meu filme ali. Então, eu encaminho, olha, eu falo, eu explico, eu faço a psicoeducação, a gente trabalha, olha, você veio com uma demanda X, mas eu tô vendo que você tem características disso. Isso não quer dizer que é real, a gente vai precisar trabalhar. Eu vou te encaminhar para um neuropsicólogo, lá você vai fazer esse tipo de teste. Que tal? O que você acha? Alguns aceitam, outros não, e tá tudo bem. Falei, Angela, eu quero continuar aqui. Falei, beleza, então a gente vai trabalhar habilidades, que é o que eu consigo fazer. E uma coisa bacana, só finalizando aqui, a gente já finaliza o AcionaCast, é que quando você ensina as pessoas, você vai para a rede social ali, você tá ensinando. Sim. Não é todo mundo que vai aprender.
E não é todo mundo que dá conta de fazer sozinho. Uhum. Porém, é todo mundo que vai compreender o que você está fazendo. Você está dando de graça, sem pedir nada Em em troca. troca. Aí você ficou importante para mim. Quando eu preciso de algo no seu sentido, ou quando eu fico sabendo quem eu precisa, preciso, vai me quem que indicar. vem na minha cabeça? Vem a psicóloga da internet. Sim, Por quê? Ela falou uma coisa que eu sinto serviu para mim. exato. Ponto. Então, hoje em dia, na internet, qualquer profissão, quanto mais você ensina, mais você aprende, mais autoridade Sim. você é e mais dinheiro você faz. ganha. E eu falo também que a humildade, Com certeza. porque da mesma forma que, né, eu ensino, eu ajudo os meus pacientes, mas é uma troca, eu aprendo também muito com eles. Com certeza. E um sonho da Ângela. Um sonho é realmente me tornar, assim, hoje eu tô muito focado pro meu profissional. Então, um dos meus sonhos é realmente crescer cada vez mais dentro da psicologia, dentro do que eu quero, dentro do que eu busco, que é o meu propósito de vida hoje. Bacana. E um conselho. Pode ser um conselho para os seus pacientes, futuros pacientes, pode ser um conselho para empreendedores em geral, pode ser um conselho para um empreendedor que quer ser a Ângela um dia. Certo. O primeiro passo dê o primeiro passo, movimente-se. Sem esse movimento, nada vai possível. Então, a primeira coisa que eu diria era comece, mesmo que pequeno. O segundo é não desista, porque as coisas elas vão acontecer degradativamente. Se você espera, né, acontecer isso de uma forma rápida, você vai se frustrar e você vai desistir. Mas se você tem um pouquinho de paciência, lutando, indo devagar, sem pressa, mas entendendo que você está no caminho, sabendo qual que é o seu caminho, não desista que vai dar certo. Bacana. Não existe profissão, não existe empreendedorismo que não dê certo se você não fizer certo. Vocês tocam também muito na parte do amor próprio. Sim, autocompaixão, amor próprio. Sim. Gratidão. Gratidão. A gente trabalha muito isso. Bacana. Olha só, te agradeço pelo seu tempo, por você ter tirado esse tempo, ter respondido todas as perguntas, até mais que não estava no script, certo? Você tem uma energia muito boa, você tem uma luz muito bacana. Fico muito feliz. Certo? Seja sempre essa pessoa simples, explicar simples, porque não deixa dúvida. E isso, como assim, eu vou falar por mim de novo, isso me desarma na frente de um psicólogo, isso me desarma na frente de um médico, isso me desarma na frente de um profissional que vocês é. Então, quando a gente chega num profissional, quando a gente conversa com um profissional que ele é muito técnico, ele é muito certo, não tem problema nenhum de ser isso. Uhum. Só que isso faz eu me armar cada vez mais, eu me travar. Eu falei, não, eu não vou contar ela isso, eu vou esperar ela tirar de mim. Sim. E às vezes o profissional ele não tem essa capacidade de tirar da pessoa, porque a gente se armou. E quando a gente se arma, o nosso cérebro fala, opa, peraí, eu não conheço essa pessoa, não me sinto bem com ela, meu santo não bateu com ela e não vou contar nada pra ela. Então ali, às vezes, você conta uma mentira, acreditando naquela mentira para não contar a verdade, porque o seu santo, vamos falar no popular, o seu santo não bateu com o psicólogo, né? E às vezes, muitas vezes, o problema tá no psicólogo, no profissional, a abordagem dele. Então, eu acho muito bacana, todo entrevistado aqui do AcionaCast, a gente estuda eles 2 dias, então eu tô mergulhado na sua rede social, bacana. Certo? Então, deu pra gente ver que você, além da profissional que você é, do respeito que você tem, da autoridade que você é simples. Sim. Entende? E isso me desarma. E isso é um valor para mim. A simplicidade, ela tá para além do dinheiro. A simplicidade é um estilo de vida, é como a gente vê as coisas, né? É como a gente se coloca, né? Muitas vezes as pessoas, às vezes não tem nada e se coloca tão superior. Então, a simplicidade eu acho que é um dos valores. Bacana, muito, muito, muito bacana. E muito obrigado mesmo a gente tá de portas abertas, toda a equipe, eu que agradeço, toda a equipe tá à sua disposição, qualquer novo empreendimento, qualquer hora que você falar assim, não, preciso de um espaço dentro do AcionaCast, estamos de porta aberta para você. E
tô com o microfone liberado para você aí, para você falar o que você quiser. Ótimo. Eu que agradeço pelo convite, eu fiquei muito feliz, muito honrada. Quando eu recebi o convite, mais uma vez reforçou que meu trabalho, os meus estudos, que tudo que eu venho trabalhando para crescer, né, de alguma forma valeu a pena, porque fui reconhecida de alguma forma. Reconhecer a psicologia como um empreendedorismo não é para né? Querendo ou não, não é para todo mundo, não é todo mundo que tem essa visão, e você teve esse olhar, esse cuidado para estar recebendo aqui e me dando a liberdade de falar, né, sobre a psicologia, sobre como ela trabalha, que ela pode atuar em todos os campos da nossa vida, inclusive na questão da profissional, né, desmistificando a questão da psicologia, que não é para doido, é para todo mundo tem algo que precisa melhorar, que precisa ser visto e precisa ser ressignificado. Fiquei muito honrada, né? E eu que agradeço de coração, obrigado pelas palavras, né? E saber que você me vê dessa forma, eu acho que valeu também, porque acaba que a gente cria muitos olhares aí, muitas formas, mas uma coisa eu aprendi, que o que o outro pensa sobre mim, ele é dele. Eu não pego pra mim. Isso aí. Show de bola. E para você que ficou aí até agora com a gente aqui nesse bate-papo, vamos por assim, eu acho que é um bate-papo muito leve do que você esperava, um bate-papo com uma psicóloga, né? E aí acaba se você falando, cara, mas já passou uma hora? Foi pouco demais, vamos conversar mais, pergunta a ela aquilo, pergunta aquela. Olha, quem sabe a gente pode trazer ela aqui novamente aí com outros tópicos. Aqui a gente entrou na parte do empreendedorismo dela, mas a gente quis que ela ajudasse muito vocês aí do outro lado e nada impede da gente trazer ela novamente. E mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência e muito obrigado por você estar aí todo dia ouvindo cada história incrível de empreendedorismo, histórias que estão acionando novos empreendedores, acionando você, seu filho, seu pai, sua mãe, acionando seu vizinho que tá aí parado e ele acabou sendo acionado. Então, muito obrigado, fica com Deus e até o próximo episódio.